Senhoras e senhores, bem-vindos ao Game Design de Bolso, seu podcast sobre a indústria de jogos e desenvolvimento de jogos. Eu sou o Vitor Salvador Pissolato, Game Designer, e estou aqui com o meu amor, o Pietro Amaral. E aí, Pietro, tudo bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. E o John, ele sempre, antes de começar o episódio, ele pergunta como as pessoas querem ser chamadas. E eu sempre gosto de ser chamado meu amor, eu acho uma forma carinhosa. É, total, total. John, mas eu tenho uma Você... pergunta para você. Hum. Você está trabalhando, você está ali no seu dia, e aí você tem uma tarefa muito difícil para fazer. Que Ai, meu música Deus, você sei. coloca para se inspirar, para dar aquela inspiração, aquela energia para você? Cara, é uma... Olha, eu não consigo te dizer qual é a música que eu coloco, né, pra ser sincero, porque eu sou muito eclético, então eu tô ouvindo de tudo. Mas essa semana em específico eu estou ouvindo a trilha sonora do novo filme da Zendaya chamado Challengers. E é uma baladinha assim, meio eletrônica, que eu achei bem da hora. Depois dá uma olhada, tem umas faixas muito legal. Então, e o filme é bem legal, viu? Se quiser assistir aí, ele é meio diferente do convencional. A Marina odiou e eu adorei. Então, vale pelo menos pela experiência de ver se vocês gostam ou não. E você, Pedro? O que você curte ouvir? Se eu quiser me concentrar, eu vou botar algo tipo um Coldplay, um Imagine Dragons, mas se for para terminar uma tarefa na força do ódio, aí eu vou colocar Uhum. Metallica, algum heavy metal. Então eu vou por esse caminho. Legal, 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 legal. Eu já fui muito da música clássica também, sabe? Ah, Beethoven, sabe? Ah, as top do Beethoven, as top do, sei lá, do Vivaldi. E eu uso muito também música clássica na academia. Tem umas trilhas Ô, sonoras no louco. YouTube que é música clássica para malhar. E aí é o Beethoven bombado, assim, a capa, É, vale a pena. o cara metendo um supino ouvindo as quatro estações, aí sim. É isso, ó. O inverno das quatro estações do Vivaldi é pra puxar ferro, com Ô, certeza foi louco. gravado pra isso. Bom, a gente tá falando demais só entre você e eu aqui, mas hoje nós vamos bater um papo sobre inspiração. Que legal que você puxou esse tema, né? E a gente quer ouvir um pouco mais sobre as inspirações de o que levaram as pessoas, nossos convidados, a virar o que eles viraram hoje, entrarem na indústria, o que que motivou eles a, puta, eu quero trabalhar com jogos, ou puta, eu quero trabalhar com esse tipo de conteúdo, ou eu quero, bom, fazer o que hoje eu faço, né? E para isso, a gente, além de eu e você, né, Pedro, temos alguns convidados. Então eu vou chamar cada um deles aqui. Primeiramente, em ordem alfabética, a nossa amiga Angélica Cano. E aí, Lica, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, boa noite. Aqui é boa noite, né? Mas bom dia, boa tarde aí pra todo mundo. Sei lá, Tudo né? bem? Tudo ótimo. Bom, Lica, ah, rapidinho, resuminho, vai, resuminho sobre você para a galera se situar. sou eu. Sou uma senhora nerd aí. Atualmente estou trabalhando em múltiplos projetos, muito contente. Estou com a Infinity Green num jogo chamado Folklore, Muito que a gente massa. ganhou ano passado o SPCine, esse ano Paulo Gustavo, e também com um outro jogo agora chamado Super Cat no Big Festival. E entre outros projetos aí de jogos muito bacanas que estão aparecendo. E é isso. Obrigado por participar com a gente. Bom, o nosso segundo participante é o nosso amigo de sempre, nosso amigo Gabiru. E aí, Gabriel, tudo bom, cara? Alô, boa tarde, boa noite, bom dia, saudações, madames e madames, como é que vocês estão? Eu sou o Gabiru, vocês já reconhecem a voz, provavelmente, já apareci aqui Sim. algumas vezes e é um prazer inenarrável estar de volta. Eu atualmente estou na Wildlife Studios, estou trabalhando lá como Senior Game Designer, em alguns projetos que infelizmente eu não posso dar nomes, mas Opa! a gente fala sobre o que a gente pode dar nomes, então muitos joguinhos bons aí. Massa, massa. Bom, vou tentar puxar, tentar roubar uns spoilers aí, mas eu acho que não vai dar certo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver se eu pesco de você alguma informação. Bom, o nosso terceiro convidado, esse aqui agora já é uma novidade aqui no nosso episódio do nosso podcast, nosso amigo Pedro Oliveira. E aí, cara, tudo bom?
E aí, galera, tudo bem? Firme com vocês? Eu sou Pedro, né? Vou apresentar rapidamente aqui, Pedro Silva Oliveira. Hoje eu sou Project Manager na Woodwork Game Studio, também sou sócio da empresa aí, trabalhando no Feras e o Missionário do Futuro, nosso próximo jogo aí que, se tudo der certo, lançaremos. E também sou o presidente da Hug SP, o Hub dos Universitários de Jogos aqui da cidade de São Paulo. Acho que é isso aí. E eu sou de Guaratinguetá. Vale, eu sempre gosto de salientar que eu sou de Guaratinguetá, interior de É São Paulo. isso, é isso. De Guaratinguetá para o mundo. Apenas minha grandiosa Guará e o Vale do Paraíba, indo aí, passando a palavra dos games. Boa, boa. Eu gosto de sempre falar também que eu sou de Bebedouro, porque, porra, terrinha, né? Tem que colocar a terra no mapa, né? Colocar a cidade no mapa. Gente, vamos lá. Já comentei, né? Vamos falar sobre inspiração e eu quero muito ouvir de vocês um pouco de o que levou vocês a se transformarem ou fazerem a profissão que vocês estão fazendo aí, né? Mas vamos começar com as perguntas, né? É para ser um papo leve, como a gente comentou. Então vamos lá. Bom, antes de mais nada, né? Antes de eu ficar sabendo, o que que vocês estudaram, os motivos de tudo mais, sempre teve, no final das contas, o primeiro contato com jogos. Então eu queria umas historinhas legais de vocês, dos primeiros contatos que vocês tiveram com jogos. Qual foi o jogo realmente que, de certo modo, te impactou? O primeiro grande jogo que você falou, puta, esse bagulho é da hora, talvez eu queira fazer isso da minha vida, sabe? Então, vamos começar de trás pra frente. Pedro, conta pra gente. É legal que você tem um pouco mais, menos de idade pra gente, provavelmente vai ser um pouco de destaque você hoje no Tá episódio me aqui. chamando de velho, é isso mesmo? Eu tô te chamando de velho, sim. E temos todas as faixas de idade aqui. Vai, vai. Bom, vamos lá, Caraca, Pedro. Conta pra gente. caraca, cara, vamos lá. Eu acho que, assim, eu desde pequeno sempre curti muito brincar com coisas em que eu pudesse sair montando e mexendo e desconstruindo e construindo de novo, e explodindo. Por exemplo, Lego, massinha, sempre. E teve um dia que eu tava, né, eu sempre curti jogar no Play 2 e no Play 1 também joguei bastante, e no PC. E quando eu fui apresentado ao PC, foi lá em 2009, 2008, foi quando eu fui apresentado em 2010, na verdade, né, foi apresentado ao Minecraft. E aí, cara, Legal. foi o dia em que eu olhei, eu falei, pera, dá pra eu fazer tudo isso que eu fazia aqui brincando num computador? E aí minha cabeça explodiu. Porque eu já tinha jogado, só que antes era sempre, eu jogava, sei lá, quem jogou muito Play 2 e tem a meia idade, já que vocês estão falando disso, o pessoal sempre jogou muito, tipo, aqueles jogos tipo Ratatouille, o Wall-E também, tinha Uhum, bastante jogo uhum. sem floresta, Shrek. E sempre foram experiências muito guiadas, na minha opinião, sabe? Nunca tinham coisas muito abertas em que a gente só era colocado no mundo e falavam assim: tá, isso aqui é seu. Se Você faz o que vira, você né? bem entender. Exato, dá teu jeito aí e acha a sua forma de se divertir. E quando eu fui confrontado, né, com esse conceito pela primeira vez, foi tipo um daqueles momentos que, sabe, o evento canônico do Homem-Aranha foi tipo isso, tá ligado? Tipo, caraca. Sim, sim. Definitivamente foi algo pra mim que eu acho que nunca mais eu vou ter uma sensação parecida com essa. Eu tive em alguns outros jogos, que espero falar aí ao longo do episódio, mas eu tive em alguns outros poucos jogos que eles, na verdade, eles não necessariamente apresentaram esse conceito, mas eles pegaram esse conceito de olha esse mundo que você tem aqui, olha o que você pode fazer e expandiram. E o Minecraft realmente foi assim, importantíssimo para eu conseguir dessa forma olhar e falar, caraca, que bagulho da hora, que coisa incrível. E esse foi assim o primeiro contato com o jogo que, tipo assim, eu olhei e falei, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. E foi acho que o meu primeiro grande vício de videogame, porque até então eu curtia jogar, mas sabe, eu sempre tava muito ali brincando de Lego, brincando de massinha, tentando Uhum. desenhar, mas esse acho que foi o primeiro grande jogo assim mesmo. Que legal. É legal que você fala de o seu primeiro grande jogo foi o Minecraft, o meu foi o Pac-Man. Dá pra você perceber a distância de idade que a gente tá, assim, né? De leve, pelo menos, de levinho. Pô, legal, cara, que legal. Gabiru, sua vez, conta pra gente. Primeiro grande impacto, primeiro grande jogo que você se apaixonou e que te trouxe mais pra dentro desse universo. Cara, eu tô até com vergonha, porque a gente vai falar aqui de jogo, né? A primeira vez que eu joguei um jogo na minha vida foi aos 2 aninhos de idade. Lá, tipo, Uou. meu pai sempre gostou muito de PC, trabalhava com computador, era contador e tal, né?
E nesse computador ele jogou o que dava pra jogar nessa época, que era Doom, né? Então, tipo, Uhum. o que acontecia é que era basicamente ele me colocava no colo como um bebê infante, e nesse meio tempo, enquanto ele andava, eu atirava, tá ligado? A Legal, gente legal. misturava ali Deu bom demais isso, né? as- os atos, né? Olha o que que você virou, né? É, Tipo, exato, porra, como é que eu cheguei até começou aqui, com né? o Doom, né? Legal. Bebê jogando Doom é ótimo, né? Muito Exatamente, eu legal. não sei de quem foi a ideia, mas deu certo, chegamos até aqui. Mas o que me fez realmente querer me tornar um game designer foi Undertale, cara. Depois de muito tempo, aí eu já estava na faculdade, já fazia sistema de informação, Uhum. estava para ali no meio do caminho. E Undertale foi esse jogo que me pegou e mudou a minha forma de olhar um pouco a vida, assim, no final das contas. Sabe quando o jogo é bom, que ele acaba e você se repensa tudo que você tá passando na sua vida? É, você fica com um vácuo, né? Não sei mais o que Exato! eu faço da vida porque eu terminei ele. Daqui eu vou para onde, né? Aí eu fiquei meio Uhum. que nesse caminho, assim. E aí algumas coisas me levaram também até os que joga, e cá estamos nós, né? Atualmente, nessa Muito vida louca. massa. Que legal. Antes de eu chamar a Lika, eu vou contar a minha história, que é um pouco parecida com a tua, assim, de certo modo. Bom, você comentou que você jogava videogame desde molequinho, eu também, né? Eu era o garoto do Super Nintendo, o garoto do PlayStation e tudo mais. Mas o que me deu o clique foi, pode-se dizer que não foi o Undertale, mas foi toda essa leva indie de jogos, né? Então, desde a galera lá do Edward Mac Miller, que eu vou até citar mais vezes aqui, que é o cara que criou o Binding of Isaac e o Super Meat Boy. Foi ali que eu percebi, né, nesses meados de 2010, 2011, quando eles lançaram esses jogos, que eu falei, cara, não, você não precisa necessariamente ser a Square Enix, né, do Final Fantasy, tem que ser um jogo gigantesco milionário para fazer um jogo divertido e que é possível de ser desenvolvido. Então, o meu foi esse, né? O meu foi o Super Meat Boy, um pouco também o Braid, né, do Jonathan Blow, que me colocaram e falaram, porra, tenta você fazer um platformer simples que já é uma coisa legal para ser desenvolvida e foi assim que eu mergulhei depois nas Unreals, as Units da vida, né, para descobrir como é que eu faço o meu próprio Super Meat Boy e como você mesmo disse, cá estamos. Muito bom. Lica, sua vez. É, como é que foi você? Foi diferente? Qual é aonde você se localiza nessa linha temporal de jogos assim? Eu acho que também na infância, ali em 1980, não, brincadeira. Mas, mas foi bem de família, assim. Na verdade, eu cresci com primos extremamente, ah, né, assim, jogadores mesmo. E com um pai também, que a primeira memória que eu tenho, assim, de jogo é a gente jogando Carmen Sandiego no DOS, ele chegando com um monte de Putz, que legal. disquete. E, cara, era Uhum. sensacional, porque era o Atlas de um lado, o dicionário do outro, assim, a gente É, ia jogando sim. junto. Era maravilhoso, mas as noites também que eu passava com os meus primos jogando Resident, e um deles também é mestre de GURPS, e Nossa, aí eu comecei a hardcore. jogar GURPS. Então, comecei a jogar GURPS com 13 anos, assim, e eram campanhas longas, né, de 3 anos, assim, 2 anos, então a gente se dedicava muito, ficava 2 meses, 3 meses montando ficha, fazendo background, estudando, estudava armas brancas, estudava não sei o quê. Então era Sim. muito para poder jogar. E a partir dos 16 anos, 15, eu acho, entrei em drogas pesadíssimas, que foi, eu trabalhava na época em loja e tal, comecei a jogar Magic na Devir Hum. aqui de São Paulo, e todo o dinheiro ia embora em Magic. Ah, e aí, com o tempo, eu fui ganhando uns. Acho que a família percebeu e eu fui ganhando alguns videogames até usados, assim mesmo, deles. Tipo, comprei outro, não sei o quê. E aí, hoje eu tenho desde o Atari, assim, 2 controles, funciona direitinho e tal, vários jogos. 64 e tal. Eu fui começando a conseguir comprar, acho que a partir do. Comprar, assim, né? Ganhar a partir do do PlayStation mesmo. E eu acho que um dos que me fez assim, falar, cara, eu quero fazer isso era Heretic. Eu amava Doom também. Não sei por que o Heretic e o Chrono Trigger também foram jogos Uhum. que despertaram meu coração, assim, muito. E a partir daí que eu falei, cara, eu amo isso e aprendi muito com isso, que foi uma coisa que mexeu comigo, né?
que eu decidi entrar nessa área e mergulhar. Que legal, que legal. Muito bom, muito bom. Pietro, você também, né, cara? Você também não nasceu de um ovo. Conta pra gente aí. O que que foi você? O que que te despertou realmente? Falar, porra, eu sei que você já fazia design, né? Mas você entrou na faculdade de design pensando em jogos ou não? Foi Não, depois que você foi cair? não, foi durante a faculdade que eu comecei a pensar em jogos. Mas assim, é, eu desde criança eu sempre fiz muito jogo. Eu acho que a série que mais me... A Square Enix me influenciou muito, assim. O Final Uhum. Fantasy, Chrono é o meu jogo favorito. E aí, na época de emulador do Super Nintendo ali, ainda, eu acho que devia estar Nintendo 64 ainda sendo lançado. Eu pegava muito o RPG Maker e fazia muito jogo. Então, desde aquela época eu já fazia no computador, mas, cara, desde antes eu brincava de fazer meu próprio jogo. Quando saiu o Yu-Gi-Oh!, eu fiz o meu próprio baralho de Yu-Gi-Oh! Na época, antes de, sei lá, ter nas lojas aqui tão Sim, forte. sim. É, eu fui muito inspirado, assim, por muitas coisas que eu joguei, mas eu acho que o primeiro jogo, assim, que eu lembro que eu era muito viciado quando pequeno era Detetive, o jogo de tabuleiro. De tabuleiro. Puta, tô ligado, tô ligado. Muito E eu legal. achava Não é o muito... Scotland Yard, era o detetive mesmo. Não, Detetive mesmo, aquele jogo que é basicamente sobre sorte, né? Mas Uhum. é, o Detetive foi primeiro jogo, assim, que eu gostava muito de jogar. Eu jogava muito Detetive e jogo da vida também. Mas o Detetive, eu acho que ele me inspirou muito a brincar disso. E quando eu brincava com meus amigos, eu gostava muito de inventar as minhas próprias coisas. Então, eu sempre fui muito de inventar regras novas, o que é que eu estava jogando, um jogo novo para a gente brincar. Então, desde pequeno, eu sempre fui muito nesse caminho. Mas eu acho que o que me levou a fazer jogos, assim, foi o Jonathan Blow, é, mas de uma forma contrária. Eu tive uma palestra com o Jonathan Blow em Santa Catarina e, cara, foi terrível. Ele é uma pessoa péssima. Depois, né? Pelo menos no Twitter dá pra você perceber que ele não é um cara muito legal, assim. Foi terrível. E, e eu entendi que, tipo, mas ele mostrou como ele fez o Braid, assim, e eu acho que naquele momento eu entendi exatamente o que era fazer jogos. E ali foi onde eu me inspirei. Eu acho que antes eu gostava muito de fazer jogo, eu tinha aquela vontade de, eu sempre fazia o meu próprio jogo, mas aquela palestra, na verdade, aquele seminário como um todo, porque teve o Taekwondo também nesse seminário. Uhum. Eu fui um dos beta-testers durante o seminário. E o Taekwondo, eu posso dizer que me inspirou de olhar e fazer, pô, tem empresa no Brasil que faz jogo. Então isso me levou cara, eu quero fazer alguma coisa nesse nível. Pô, que legal, que legal. É isso. Bom, você já até puxando até um pouco a minha segunda perguntinha que eu queria fazer para vocês. Então, bom, você já respondeu, mas se você quiser continuar, eu queria ouvir também um pouco mais sobre essas pessoas que influenciaram vocês, né? Outros game designers, outros profissionais. Bom, Pietro já falou do Jonathan Blow, eu até comentei também sobre o Jonathan Blow, mas tem mais algumas outras pessoas, Pietro, que você sentiu que, tipo, você falou, puta, esse cara faz umas paradas da hora, eu vou atrás, ou uma empresa em específica que você não necessariamente só jogou e gostou do jogo e queria fazer o jogo, mas você queria descobrir mais como é que era o processo, como é que outros nomes assim que te influenciaram e como eles te influenciaram. Cara, eu acho que a gente pode passar meia hora só falando sobre isso, assim. Mas eu vou dar uma história aqui. Quando eu estava na universidade, eu tive que fazer um trabalho sobre um designer brasileiro em uma empresa que foi logo no primeiro período, assim, em uma empresa que produzia designs interessantes e falar sobre eles. Acontece que 2 dias antes eu não lembrava mais quem eu tinha selecionado. Ah, ótimo. E eu E tive aí que. você, sei lá, falou que é professor e já era, né? Não, eu dei meu pulo. Eu simplesmente escolhi novas pessoas para mim. Me arrisquei, mas fiz isso.
E aí uma das pessoas foram os irmãos Campana foram as pessoas, eles fazem móveis no Brasil. É, mas a empresa, ela me inspira até hoje, e, cara, é uma empresa incrível, é a Lego. Legal. Eu acho que a Lego, ela é uma inspiração para mim até hoje, assim, você vê, todo mundo, quem me segue no Instagram sabe como eu gosto de Lego. É, e eu gosto de como a Lego se reinventou. Ela tem muita coisa que ela traz para a indústria de jogos. E eu talvez não tenha. Eu vejo, às vezes eu vejo muitas pessoas falando: o Kojima é a minha inspiração, o Miyamoto é a minha inspiração. E eu vou dizer que Uhum. talvez Que é eu não normal, tenha, né? que eu não tenho uma inspiração tão forte em designers ou empresas de jogos em si. Tem jogos que eu gostei muito dos jogos. O Chrono é uma inspiração para mim. O próprio Candy Crush foi uma inspiração por anos agora trabalhando no próprio Candy Crush, um sonho realizado. Mas eu acho que eu tenho inspirações de muitas coisas que vêm de fora, assim. Eu gosto muito de ver os processos de outras pessoas. Eu acho que citando duas inspirações que esse ano chegaram a falecer, o Akira Toriyama, cara, o que ele produziu é incrível, um universo incrível, assim, o Akira é uma inspiração. E o Ziraldo, a literatura deles, ela me inspirou, assim, eu me inspiro muito, até diria mais por literatura, por outros processos, por filmes, do que por jogo em si, e por designer de jogos. Eu não sei pra você, você tem um designer de jogos que inspirou você? Já respondendo eu comentei, né? Eu acho que tem algumas pessoas, mas a pessoa que sempre vem na minha cabeça é o Edward McMiller, que é o cara do Super Meat Boy e do Isaac, do Bite of Isaac. Ele é o meu game designer que eu sempre falei, puta, eu queria ser esse cara, sabe? Eu queria ter feito os jogos que ele fez e o tipo de jogo que ele faz, que pra mim é esse jogo que é meio que quase que a filosofia do indie, né? Um jogo menor, mais experimental, mas muito polido e muito interessante e visualmente muito impactante. E é legal que o Edward Mark Miller, no geral, ele é um game designer meio que faz tudo, né? Um pouco de faz tudo ali. É um pouco o que eu sentia, pelo menos no começo, quando eu fazia meus joguinhos, né? Faz um pouquinho da arte, mas também faz um pouquinho da programação. Então ele me inspirou muito, assim. Eu sempre gostei muito dele. Ele também já, além, ele saiu um pouco do universo de jogos digitais, né? Foi para os jogos. Tem o jogo do Bind of Isaac, que é um jogo de cartinha mesmo, e isso é muito legal dele, que ele também é muito eclético, assim como eu sinto que eu também sou, sabe? Eu não só fico focado em um tipo de jogo, não gosto só de um tipo de jogo, eu gosto de ver todos os tipos de coisas diferentes rolando, e eu acho que ele é quase que uma amarra muito do que é o tipo de profissional que eu gosto de acompanhar. Mas não tem jeito, né? Tem esses outros caras assim que são muito grandes e se você não é inspirado nele, as pessoas que você é inspirado se inspiraram nessas grandes figuras, né? Que é o próprio Miyamoto, que a gente comentou aqui, né? O Kojima, não tem jeito. É, Mas legal, com não tem certeza jeito, né? inspira muita gente, sabe? Uhum. Legal, já que você já comentou sobre referências de jogos, de pessoas profissionais de jogos e não jogos, eu queria ouvir isso das outras pessoas também. Já vamos para Lica. Lica, para você, eu queria ouvir de você algumas inspirações dentro da indústria que de alguma maneira te inspiraram e talvez fora também, se você tiver alguma pessoa assim como o Pietro, que puta, o cara fazia um trabalho muito legal e isso entrou no meu dia a dia e hoje ele é uma inspiração para mim. Que pessoas que vêm à sua mente, assim. Ah, legal. É, da indústria, assim, de game designers mesmo, tem dois, assim, que eu me lembro que foram, quando eu descobri que podia ser uma profissão, né? Uhum. A Carol Shaw, que ainda trabalhou no Atari, eu acho que por conta de ter sido o primeiro videogame que eu ganhei, assim. E na época eu descobri que tinha uma mulher que podia fazer isso, eu achei muito legal. E o criador do Resident, o criador, né? Enfim, um dos principais criadores do Resident também ali, que teve junto com o do um, acho que ele participou também mais como direção no 2 ali, que eu vou falar o nome dele, talvez eu fale errado, mas é Hideki Kamiya, É o Kamiya, Hidekamiya, né? yeah, Sim. isso.
E que acho que foi que se ligou muito com a minha infância, né? Então, pra mim, foram as primeiras referências de dá pra trabalhar com isso, meu Deus, que legal. Agora, de outras referências, tem duas coisas que tocam muito meu coração em relação a game, assim, que me remete direto, né? Que são alguns autores e uma banda em específico. Que legal. Ah, Tolkien foi o que eu comecei a ler há uns 15 anos, assim, e Douglas Adams também, que eu amo, assim. E tinha uma galera severa, assim, na leitura, que ficava estudando as línguas, os mapas, então era um mergulho no RPG muito grande. E o Douglas Adams completamente fora da caixinha, né? Então, amo, assim, todas as coisas que ele escreveu. E a banda é Blind Guardian, que me acompanhou por toda a história dos RPGs de mesa até hoje, eu acho. É total nerdão grosso, nerd, né? É Gramps, Nossa, muito legal. E eu amo, é minha banda favorita. Fim do ano passado eles vieram aqui, fim do ano passado? E meu braço quase caiu de tanto ficar, tipo, gritando com o braço pro alto, assim, os caras mandam muito. E são uma inspiração sempre pra mim, assim. É isso, Legal. são... Muito massa, muito massa. Pedro, você, o diferente aqui, o jovem, Ai, meu Deus. tô até ansioso para ouvir de você. Meu Deus. Provavelmente vai ter aí o Notch, né, que você já até comentou do Minecraft, Cara, mas mais alguém? O Notch, ele no início ele foi que me introduziu a querer olhar para jogos como desenvolvimento, mas eu não diria que era uma inspiração, foi mais tipo, esse cara existe e ele fez esse jogo. Uhum. Foi quando eu notei que, olha, pessoas fazem jogos, mas eu diria que eu acho que aí, né, novamente de jogos, é, o Skyrim foi um jogo que quando eu senti. Na verdade, Fallout 3 foi um jogo quando eu joguei, eu falei, ok, isso aqui é diferente, novamente, sabe? Quebrou, pum, explodiu minha cabeça. E o Skyrim também foi isso, só que vezes 10, entendeu? Tipo, caraca, meu Deus. E aí eu vou pra figura aí polêmica, né, do Todd Howard. Ele é uma pessoa Ah, que legal, hoje legal. eu me inspiro muito nele, não necessariamente como um game designer, mas do ponto de vista de carreira, porque ele uma coisa pra mim que sempre achei muito da hora é que, pelo menos ao que dá a entender, ele sempre tá envolvido em projetos que ele realmente quer fazer, e que ele tá muito afim de fazer, e são projetos de coisas Apaixonado. é exato, de paixões da infância, por exemplo, o próprio Starfield, que saiu agora, ele fala, tem e-mail dele falando em 1992 de tipo, não, eu queria fazer um jogo no espaço, isso ia ser da hora, hein? No e-mail antigo e ele tá fazendo agora, o próprio Indiana Jones também, né? Ele, embora ele não esteja na direção do jogo, ele tá como executive producer e ele tá também, né, cuidando de todos os outros jogos da Bethesda agora também lá. É algo que, pra mim, Pedro, inclusive eu invejo ele, assim, desgraçado, desde quando eu vi de graça, porque eu queria fazer um jogo no espaço, eu sempre fui muito fã, de Todd Star Howard Wars. roubou sua ideia. É isso que você tá Não, não falando. roubou minha ideia, mas desgraçado. É o tipo de coisa que eu falei, pô, por que eu não nasci antes pra tentar, quem sabe, fazer essa ideia junto, sabe? Tipo, pô, eu queria estar Sim, tão. sim, sim. Até porque a gente teve um brasileiro, né, que trabalhou lá, pô, eu queria só de, sabe, pô, fiz uma caixa, sei lá, qualquer coisa, mexi uma caixa lá no jogo, pô, já queria, sabe? É um negócio que é o tipo de coisa que me deixa realmente muito é, puxado pra esse lado de, pô, eu quero trabalhar com as coisas que eu amo. E também Indiana Jones. E aí de Indiana Jones eu já faço uma ponte com o Steven Spielberg, que é outro cara que eu me inspiro muito do ponto de vista disso também. Ele é um cara que ele pega projetos pra ele que ele tem realmente vontade de fazer, sabe? E ele quer trazer pro público uma visão desses projetos em que vai agradar esse público, sabe? Vou trazer um tema e vou abordar esse tema aqui com essa galera, essa história. Eu vou trazer aqui, por exemplo, tem um que pra mim particularmente me pega, além de Indiana Jones, né? Que é o Contatos Imediatos, que é um filme que eu me amarro muito e é literalmente isso. Eu estou fazendo algo que eu queria fazer, sabe? E eu gosto de ET e vou falar disso. Então são duas coisas que me inspiram. E aí, roubando um pouco do Pietro, o Lego. Assim, o Lego. Ai, meu Deus, Lego é um negócio que. Se não fosse pelo Lego, eu acho que a gente não ia estar conversando aqui hoje, sabe? É aquele lance que Uhum. até hoje, tipo, presente de aniversário de namoro, sabe? O que você quer? Eu falei, eu quero uma X-Wing de Lego, é o meu sonho de infância. Você comprarias uma pra mim na Shopee? E hoje eu tenho aqui, estou falando, olhando na estante isso daí, né?
Então, é meio que. Eu acho que eu colocaria esses três, então. O Todd Howard, o Steven Spielberg e, por último, o Lego, que também, assim, são minhas paixões. São esses três aí. Que legal, cara. Bom, Gabiru, sua vez. O que te trouxe até aqui, né? Quais pessoas te inspiraram? Provavelmente você já comentou do Undertale, né? Ah, do Que o Undertale? desenvolvedor, sim, também. Eu adoro o desenvolvedor, né? Mas quem Aham. mais? O Toby Fox foi um grande nome, assim, na minha vida, como desenvolvedor, tipo, como grande Uhum, inspiração. O próprio John Romero também, o primeiro criador do Doom, né? Fez os primeiros sim. Dooms e tudo mais. Então, tipo, foi uma coisa que me marcou muito quando eu era mais novo. Quem mais? Se a gente for falar um pouco de empresas, bastante coisa da Bethesda anteriormente também me pegava. Foram pontos que eu virei e falei, isso aqui seria muito interessante de trabalhar junto, né? De fazer, fazer parte daquele projeto, sabe? Aquele jogo que Eu você olha e fala, putz, queria queria trabalhar estar ali, lá. né? Eu queria Uhum, estar ali, eu total. queria ver o que que aconteceu ali atrás. Depois disso, eu fui um pouco também para Blizzard, por mais que a Blizzard hoje em dia não seja um lugar que eu quero passar nem na porta. Na época do World of Warcraft, que eu joguei muito, depois do Overwatch também, fui muito fã de Overwatch. Mas uma coisa que também me pegou muito foi música, né? No final das contas. E até um pouco do que a Lika falou. Tipo, o Blind Guardian não foi tanto pra mim. Eu não era tanto do metal espadinha, eu era mais do metal berro, né? Da galera que gosta de gritar no microfone. Tô E, ligado. e eu sempre, né, fiz banda e tal, era muito imerso nessa galera. E algumas coisas foram saindo que foram deixando esse tipo de coisa mais interessante, né, com o tempo, tipo, jogar jogos online ouvindo esse tipo de coisa e tipo essa sensação de pump assim, sabe, de você querer vencer alguma coisa e tal. E logo depois também saiu Beats Per Minute, que é um jogo indie que usa death metal como ritmo, é um Uhum. jogo de ritmo, né? Depois saiu também não é Hellraiser, Hellsinger. É Hellsinger, é Metal Hellsinger. Hellsinger. Metal Hellsinger, exatamente. E que esse sim tinha bandas de death metal que eu cresci ouvindo. Nossa, que da hora, olha que maneiro. É um dos jogos que eu queria estar nos bastidores, ia sair pedindo autógrafo de tudo quanto é jeito, tá ligado? Total, total, total. Então, muita gente me inspira dessa forma, assim, a mistura da arte, do design e da música, né? Dessa mistura de sensação que me trouxe até aqui, eu acho. Que legal, cara, que legal. É muito bom. O, Você percebe que no final das contas, é, tudo é uma referência e tudo pode ser uma inspiração, né? A gente tem todos os exemplos aqui de coisas quase que coisas feitas necessariamente para ser para uma criança, até a banda super heavy metal que é para os cara barbudo da Escócia, né? E É isso, tudo isso é uma inspiração e é muito legal, né? O constrói quem você é e quem te torna o profissional que você é hoje, né? Muito bom. com certeza, com certeza. é isso, acabou o episódio, já falamos todas as dicas. É, Calma, tem coisa ainda. Tem umas boas engatilhadas aqui. mas eu, na verdade, queria fazer uma pergunta ainda nesse caminho, e eu vou começar pelo Lobis, já que você foi o último a responder. É, beleza. A gente já falou o que é que te inspirou a começar, quais empresas você olha para eles e, nossa, que bonito. As inspirações fora da indústria de jogos. Mas quais foram as pessoas que te inspiraram no dia a dia? E aí, agora eu quero falar de realmente pessoas com quem você trabalhou, ou com que teve algum contato, de certa forma, próximo, vai. Não precisa ter trabalhado direto, esteve na mesma empresa, ou teve algum contato com aquela pessoa de alguma forma cruzada, mas pessoas que no seu dia a dia te impactaram e foram inspiração para você, e por que aquela pessoa foi inspiração? Eu Boa, gostaria de adicionar boa. até aí professores, né? Outras pessoas que você considera como, pode ser mesmo da faculdade, ou pessoas que meio que te trouxeram para te ensinar um pouco também do que você aprendeu. Uhum. Ótimas perguntas. Vou começar puxando o saco de duas pessoas que estão aqui, porque já trabalharam comigo. Vou sim. O senhor Pietro e o senhor John, né, Ah, que a legal. gente trabalhou junto na saudosa TEPS, onde a gente fez alguns joguinhos juntos. E aquele time, eu acho que falando do time de design ali como um todo, né, foi o time que me ensinou o design.
né? E não só a parte teórica e prática, for that matter, mas também sobre como lidar, ser um game designer, né? Como lidar com as próprias vontades, como lidar com o mundo corporativo, como lidar com colocar um jogo na vida e esperar que esse jogo dê certo, né? Esperar que aquilo vá para frente. Então, vocês dois me inspiraram muito. Outras pessoas que eu trabalhei com e que me inspiraram muito também. Um deles acho que dá para falar de um professor da faculdade, que foi uma das pessoas que me deram o pontapé inicial. Na verdade, foi um chute na bunda, não foi nem um pontapé, porque ele era meio brutinho. Mas tem um grande lugar no meu coração, que é o Norton Trevisan. Ele é um. Na época, ele dava computação orientada a objetos na Porra, USP. tá aí. Já fiz É, essa então. porra aí. Você fez. É, então. Você tá É, na vibe, não Java. dá? Java, C, exatamente. C++, Java, total. Exatamente. E aí a gente estava fazendo projetinhos de C++, era C++, né? E Uhum. foi onde eu fiz o meu primeiro jogo, que era um jogo. Vocês jogaram Werewolf? É um jogo de board game que é Cidade Dorme, basicamente. Sim, Bom sim, demais. sim. É isso. Exato. A gente fez um de Alien, onde o celular falava, né? O celular era o mestre, digamos assim. Ele pedia para as pessoas dormir, as pessoas acordarem Que e colocar as legal, pessoas. cara. Então, Que foi bem legal. legal. E foi o cara que virou e falou: Ó, você tem jeito para isso aqui, cara. É uma indústria que está crescendo pra caramba. Na época ela já era grande, mas não tão grande no Brasil. Pô, por que que você não tenta? E aí ele me deu esse spark de criatividade, né, para seguir em frente. E criticou pra caramba o jogo, que tava horrível, realmente, olhando pra trás agora, péssimo. Mas Porra, tá bom, pô. faculdade, né? Nunca tinha É, programado na vida. tem aquele coach famoso que os seus primeiros 10 jogos vão ser péssimos, né? Você É, tirou um da frente. Cara, quem é isso. falou isso, hein? Eu É quero Acho isso. que muito. Eu não sei quem você, falou. talvez você, Pedro. Não sei Eu quem acho que falou. Deve ter sido um eu cara ouvi. inteligente, cara. Tá aí. E uma outra pessoa também que me levou bastante pra frente foi uma pessoa na época que eu conheci na minha primeira passagem pela Wildlife. Não, já entrei na Wildlife, saí e voltei no final das contas. Estou lá agora. Mas foi um rapaz chamado Matt Zimiti, que era um senior designer também. Ele vinha, se eu não me engano, e Matt me perdoa, se eu estiver falando besteira, mas se eu não me engano, ele veio de uma longa jornada no The Sims. Ele foi basicamente o cara que foi responsável por fazer grande parte das expansões do The Sims 3. E tem uma porrada, Caraca, que né? legal. Tem muita coisa. E a gente conversava muito sobre design e ele trazia um pouco dessa visão de design de um AAA e principalmente de live ops, né? Um live ops diferente do que a gente está acostumado. Eu trabalhei só na indústria mobile até hoje e o live ops de expansões, né? De um jogo AAA é bastante diferente do que a gente está acostumado e me deu muito insight de como trabalhar nisso e abriu meus olhos, assim, brilhou meus olhos pra caramba. Além dele ser um cara muito parceiro. Acho que essas seriam os meus primeiros a virem à mente. Assim. Eu sei que tem muita gente, né? A gente passa por Assim. muita gente nessa indústria. Mas de game Uhum. design, assim, eu acho que seriam esses. E você, Que Lica, massa, cara. quem te inspirou durante esse caminho? Na verdade, assim, teve bastante gente que me ouvia e via, assim, a paixão mesmo pelos games e me deram muitas oportunidades ao longo da carreira, da minha vida ali, de fazer jogos e propor isso, mas eu comecei como direção de artes gráficas, né, que foi a minha primeira formação, e eu entrei para fazer jogos de tabuleiro na época. Não tinha nem 18 anos quando comecei a formação, mas eu queria isso, né? E esse lugar, esse espaço, que é a Fundação Bradesco, lá, muitos anos depois, quando eu me formei, eles me convidaram para ser professora lá. E aí lá a gente criou esse curso, né, de desenvolvimento de jogos. E eu fui para a sala de aula também, e aí trazendo repertório, mas era uma coisa que tinha uma sensação de, cara, eu sou só uma apaixonada, será que dá, né, para realmente? Então você fica aquela desconfiômetro É, de si mesmo, né? é o famoso, puta, síndrome do impostor, né? Eu não dou conta. Exatamente, exatamente, assim, fortíssimo, né? Completamente apaixonada, mas achando que nunca realmente ia poder ser uma GD, assim. Então, aí isso passaram-se anos, eu fiquei mergulhada no Senac São Paulo 10 anos trabalhando, atuando
mais na área educacional, e aí desenvolvia algumas ações de, enfim, alguns jogos mesmo, de tabuleiro, de card e tal, mas nunca me sentia realmente assim uma GD. Acho que foi só depois disso que eu entrei numa outra empresa, e aí tinha uma equipe lá. Quando eu estava na entrevista, eu descobri que tinha uma equipe de Immersive Learning. E eles faziam só realidade virtual, aumentada e mista. E eu não ia pra lá, a vaga não era pra lá. Mas eu Uhum. perturbei tanto. Eu falei, não, eu quero ir pra lá, 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 eu quero ir pra lá. E eles falaram, se você der conta, fica com as duas equipes. Pode E aí eu crer. entrei lá como GD já. E aí fiz diversos simuladores com eles, simulador de trator, Que legal. desenvolveu jogo de carro elétrico. Então foi muito legal e eles me incentivaram muito aí depois realmente começar a atuar mais como profissionalmente mesmo como GD em carteiras. Então foi uma galera que acreditou muito, uma empresa e uma equipe que me acolheu demais, assim. Que massa, Foi que Bom isso. massa. demais. Pedro, você que está agora começando na indústria, você provavelmente tem, como o John perguntou, né? Você deve ter professores que te inspiram, e deve ter outros nomes que estão te inspirando no seu contato, até mesmo dentro da própria universidade, né? Então conta pra gente, quais são as pessoas que estão te inspirando nesse momento? Claro, claro, conto. E assim, já tem um nome que vem de cabeça, assim. Acho que todo aluno, né? Dando um breve contexto, eu faço jogos digitais na PUC de São Paulo, no campus da Consolação. E todo aluno que fez esse curso provavelmente teve aula em algum momento com a Evelise Fortin, professora. Ela foi, acho que uma das primeiras professoras que olhou para mim e falou: Olha, você tem tato para, por exemplo, ser um gerente de projetos. E antes eu nunca tinha reparado que eu podia fazer isso, sabe? Antes eu era meio tipo, eu vou, sabe? Aquela coisa, o que que você faz? Faço de tudo, e aí você Uhum. acaba não fazendo nada. E aí um dia a gente fez uma dinâmica de grupo na sala e ela olhou e ela falou, cara, você mandou bem nisso. Investe nisso, sabe? E aí eu, desde então, tô seguindo por aí, né? E é uma pessoa que, assim, me inspira muito, mas muito mesmo. Outro, aí na verdade é um grupo que me inspira muito. Dentro desse contexto da universidade da PUC, a gente faz os projetos em grupos, né? E eu diria que eu me inspiro muito pela galera do meu grupo. Eles são, assim, se eu fosse falar, eles são a galera que me faz olhar e falar, ok, eu preciso realmente fazer um bom projeto, porque eles são tão bons, eles são tão legais, eles muitas vezes viram pra mim e falam, cara, você é legal nisso, você fez isso da hora, continua fazendo e me apoiando, e eu tento retribuir isso ao máximo pra eles. E eles são pessoas que me inspiram ali. Eu não vou citar nomes porque são 6 nomes, então vai ficar falando nome aqui, mas eles são o grupo em si me inspira muito, porque realmente eu acho que boa parte da minha autoestima vem muito do feedback que eles às vezes dão pra mim durante um projeto e também daquele momento que a gente tá conversando e alguém fala, pô, eu tô passando por um momento difícil e a gente tava junto ali fazendo um projeto da hora e essa pessoa pôde, tipo, junto da gente do grupo poder passar por esse momento. E isso muitas vezes me deixa muito energizado, assim, para continuar seguindo. E tem mais um que é o Márcio Filho. O Márcio Filho, ele foi o cara que me inspirou para criar Hug e também eu lembro até hoje do dia em que eu tava no fórum da SP Cine, a Evelise, inclusive, que convidou pra gente ir. E a gente tava lá, e aí eu vi uma palestra que estavam as regionais aqui, né? E aí eles terminaram a palestra, e aí eu lembro que na época eu tava com um desses jogos da faculdade, e ele era um jogo de mobile. E aí eu lembro que eu vi o Márcio sentado, eu falei, cara, será que eu falo? Eu chamo? Ele parece estar de boa, sabe? Aí eu fui e chamei. E aí, cara, ele basicamente olhou, tipo, foi super receptível comigo. E começou a, tipo, jogar o jogo e testar tipo, começou a elogiar e falar bem de algumas coisas, me dar uns feedbacks que foram, assim, úteis pro resto da vida, não foi só pro jogo. Tipo, tem uma coisa que ele falou pra mim que eu acho que ficou presa na minha cabeça até hoje, que é, cara, não tenha vergonha de falar com as outras pessoas. E eu acho que pra mim essa foi a lição que eu peguei e falei, ok, eu preciso realmente seguir fazendo isso. E o quarto é o meu querido amigo que eu fiz aí ao longo dos eventos e tudo mais, e agora tô junto com ele lá no Mentorias, é o Antônio, que participou aí do episódio
recentemente, né? Uhum, que legal. 2 episódios atrás. Foi um cara que eu olhei e falei, pô, ele é jovem como eu, ele tá fazendo coisas muito fodas, e por que não fazer coisas tão fodas e ser amigo desse cara e aprender com ele? E tem sido, assim, uma amizade, né? Muito boa pra mim, porque ele tem sido um grande amigo, tem sido uma pessoa que realmente tem me inspirado bastante. Então são essas quatro setores aí, né? Porque não dá pra dizer só pessoas que tem um grupo todo, né? Me inspirando. Pô, O muito bom, muito Pedro, bom. desculpa Oi. interromper. Tu estuda no TID, não? Não, Na não estudo. PUC? Não? Não, não Ah, estudo. Mas talvez eu conheça algum professor de lá, que a gente tá bem familiarizado com o TID, assim. não. Lembrando, tem um cara maravilhoso lá, um professor incrível, que é o Petri, é Luiz Carlos Petri. Ele, só complementando aí, foi um cara que me inspirou demais, assim, ainda quando eu estava somente na área educacional, ainda estava no Senac. Eu conheci esse grupo, tinha saído do mestrado, e aí ele coordenava um grupo de estudos do doutorado especificamente sobre jogos, pesquisa sobre jogos, né? Um núcleo do TID, lá da PUC da Consolação. Que o TID, gente, enfim, tecnologias da inteligência, design digital, um negócio muito louco. Mas assim, Que legal. ele Sim. incentiva demais a galera a pesquisa e desenvolvimento de jogos. Ele é uma referência gigantesca para mim, assim, é um professor maravilhoso. Eu acho legal de todas essas respostas de vocês é que mostrar como a gente pode ter um impacto numa pessoa próxima, né? Não precisa ser um game designer do Starfield, por exemplo, para a gente ter um impacto no Pedro, é impactado pelos amigos dele que estão ali do lado dele e não necessariamente tá com pessoas que fizeram jogos enormes, né? E você saber, eu acho que o ponto sobre isso é você saber que as pessoas ao seu redor se inspiram por você, e isso é muito massa, né? E aí, John, eu pergunto pra você, como é se sentir uma inspiração para outras pessoas? O que é que isso, é, Ah, como é que você se sente nesse papel e também quais pessoas te inspiraram no meio desse caminho, né? legal, legal. Sendo bem sincero, a primeira pergunta eu não consigo te responder porque eu não sinto que eu sou uma grande inspiração para muitas pessoas. Talvez a gente seja agora do GD de bolso, né? Eu acho que é bacana o que a gente faz para espalhar a palavra, mas eu não sei se tem algumas pessoas que, caralho, o John é muito foda. Acho que não. E fico feliz se tem alguém aí que tenha esse sentimento, mas pelo menos eu não sinto nada. Desculpa pela resposta, mas fico feliz por se alguém realmente gostar. Já a segunda pergunta sobre pessoas, né? Você comentou de algumas pessoas que me inspiraram, né? E também vem muito que você comentou. Eu acho que para mim, né? Eu não vim do desenvolvimento de jogos, né? Eu acho que eu junto com o Gabriel a gente veio da ciência da computação, né? Do sistema de informação, do computador. Então eu fui aprender o que é game designer na indústria. Porque eu entrei como programador e aí tinha lá uns cara que era game designer. Então, os primeiros game designers que estavam perto de mim me influenciaram bastante para entender o que que era essa profissão e também foram grandes pessoas assim que viraram espelhos para mim, né? Então, eu poderia citar os dois game designers que trabalharam no primeiro jogo que eu trabalhei profissional, que é o Dias, o Victor Dias e a Maíra Testa. Os dois foram ótimos game designers e ótimos companheiros que me ensinaram o que é game designer. Eu acho que eu não consigo não dizer você, Pedro, que também foi o meu. Quando eu virei game designer em si, você foi o meu primeiro líder, né? Então eu acho que você também, de alguma maneira, me influenciou e me influenciou bastante a ser o profissional que eu sou hoje, né? O Lê tava lá, o Leandro, que era o lead game designer, mas ele saiu muito rápido depois que eu entrei e você meio que supriu ali e foi o game designer que foi um espelho, tipo assim, olha esse cara, ele é muito legal, ele ajuda a gente e tudo mais. E é a minha liderança, né? Que um pouco da liderança é sobre isso também, né? Você espelha outras pessoas, assim, né? As pessoas se espelham em você. E, bom, você também foi essa pessoa para mim. É isso. E você? Cara, eu acho que tem algumas pessoas no meio do meu caminho, assim. Eu acho que todas as pessoas com quem eu trabalhei sempre foram uma inspiração, né? A gente pode mencionar, acho que boa parte da galera que já esteve aqui no podcast, o Lobes, você,
o Quintana, o Uhum. Fioras, o Paiva, uma puta de uma galera que já teve por aqui, a própria Sam também, que tá sempre por aqui. Eu acho que eu sempre aprendo um pouquinho com todo mundo que eu trabalho. Eu acho que recentemente a minha manager tem sido uma grande inspiração assim para mim. Ela é uma game designer incrível. Não vou mencionar o nome, mas ela é uma game designer incrível. Mas não só isso, como uma gestora de pessoas também, ela tem sido incrível, que tem me ajudado a aprender bastante nesse cenário. E pensando em pessoas assim que tiveram um impacto decisivo na minha experiência, eu acho que teve o Túlio, que ele é o dono da Manifesto, assim, ele teve um impacto em me apoiar em um certo momento e me fazer acreditar em mim mesmo como game designer. Foi muito legal, assim, naquele momento. Tem uma outra pessoa que eu gostaria de mencionar aqui, infelizmente também não está mais entre nós, que é o Lobo Borges. Lobo, eu trabalhei com ele por alguns anos. O Lobo foi uma pessoa incrível. Ele era um artista incrível, mas não só isso, ele me ensinou muito sobre processos, produção, sobre comunicação e como as coisas podiam ser fáceis, sabe? Como as coisas não precisavam ser super complicadas. O Lobo foi uma pessoa muito importante assim na minha carreira. E eu acho que esses são. Tem uma última pessoa assim que eu quero mencionar, a Fabi. A Fabi, eu trabalhei com ela na TEPS, na minha última estadia com ela lá. A Fabi também já esteve aqui. A Fabi, Uhum. apesar de ser uma júnior, ela me inspirou muito pelo fato dela ser. é, pelo, pelo o estilo profissional e pela maturidade da Fabi. E como ela aprendia, e eu ver ela aprendendo muito rápido. E eu ver como ela lidava com feedbacks, e ela me ajudou muito a entender como eu podia passar feedbacks, como eu podia melhorar em muitas coisas. Então a Fabi foi e é uma grande inspiração assim para mim até hoje. Que Eu legal, acho que legal. que é isso. Massa, massa. Você comentou dessas pessoas que estão no começo, né, e te deu oportunidade, você comentou do Túlio, eu acho que também é uma pessoa que vale até eu citar, é o próprio Thiago Nagaoka, né, que não é um game designer, mas ele é a pessoa que no final deu a oportunidade de eu entrar na carreira, né, eu lá, sabendo ser mais, ser sharp um pouquinho na Unity, e eu acho que todas essas pessoas que te dão a primeira oportunidade, que no final das contas é a parte mais difícil da indústria, né, alguém te dá a oportunidade de começar, essas pessoas têm que ser lembradas de, puta, muito obrigado, né? Por, no final das contas é uma inspiração para mim também, né? A pessoa que deu a chance de eu poder mostrar que eu poderia conseguir Uhum. fazer os trabalhos, né? Então, eu acho que para mim, pelo menos o Thiago Nagaoka foi uma grande figura, né? E um grande líder para mim durante muito tempo, principalmente na época que eu era programador. Muito massa. Bom, gente, no final das contas, esse episódio é um grande episódio de Ah, já com indicações de certeza. pessoas, né? Então eu queria também agora, para a gente finalizar esse grande arco de indicações e também de, claro, inspirações, ouvir um pouco mais de inspirações online que vocês têm. Então, a gente, claro, muitas das coisas que a gente está comentando aqui são coisas que a gente vê online, pela internet, mas outros conteúdos online que vocês veem e se inspiram. Podem ser didáticos ou podem ser coisas focadas em game design ou não, mas coisas que vocês veem pela internet, por exemplo, um canal do YouTube que eu gosto muito, ou sei lá, algum outro profissional em específico que está na internet, que já fica a recomendação para a pessoa seguir, ou para a pessoa procurar, pelo menos. Então, vamos começar de Pedro. Pedro, pessoa, conteúdo online, conteúdo didático ou não, que você vê online que te inspira. Cara, eu já vou aqui jogar na lata o NoClip. Pra mim, eu acho que definitivamente é um canal que, principalmente pra quem quer é universitário, né? Eu acho que é legal essa pessoa ver e talvez tirar um pouco da romantização que tem de alguns jogos AAA, sabe? Porque não Uhum. é um canal de documentários que não é feito por um estúdio que pagou e o estúdio tá fazendo documentário e vai provavelmente falar só das glórias. Ele também fala um pouco
da trajetória, às vezes, do estúdio, ele fala muitas vezes da trajetória dos devs, de perrengue, pra mim, isso é uma das coisas que eu mais gosto das coisas do NoClip, é tipo assim, os caras falam de, tipo, momentos de perrengue, momentos tensos, assim, na produção de jogos, que pra mim, eu descobri ele lá em 2018, eu assisto hoje fervorosamente, e é um conteúdo pra mim que é legal porque ele dá uma inteirada pra quem tá querendo entrar, sabe? Eu acho que pra quem tá dentro hoje, eu recomendaria muito, muito mesmo o Game Dev Toolkit, outro que é um conteúdo assim online que eu me amarro mesmo eu tento ao máximo sempre estar vendo as lives, é porque eu realmente sou ruim de lives, mas eu sempre gosto muito de ver os vídeos de, por exemplo, quando eles fazem uma palestra online ali com eles. Então seriam esses dois conteúdos, né? O NoClip e o Game Dev Toolkit, que o Game Dev Toolkit é do Brasil, dali ali. Sim. É, tenho vários amigos de lá, né? O Dio, ele é muito Ah, simpático. O pessoal manda. Eu já fiz uma palestrinha lá, passei um pouco de vergonha sim. online lá um dia lá. Foi bacana. A galera é muito simpática mesmo. Muito massa. Valeu. Gabriel, sua vez. Mais indicações online, didáticas ou não, que você vê por aí? Muito bom. Cara, acho que se a gente está falando sobre didática, se você está começando, eu recomendo muito a série So You Wanna Be a Game Designer, do Extra Credits. Eles Uhum. passam por toda a criação de diversos tipos de jogos e eles fazem isso com humor, eles fazem isso de uma forma bastante tranquila. É em inglês, infelizmente, mas o que deixa um pouco a porta de entrada ruim, mas também é uma oportunidade para treinar o inglês. Quem sabe? Olha aí. Foi uma coisa que me ajudou bastante na época também. Ver vídeos por aí de gente falando inglês, tentando entender o que raios a pessoa estava falando. Mas, se eu não me engano, ele também é legendado em português. Eles têm legendas em muita língua, por ser uma questão didática, né? Se você já tiver com o inglês um pouco mais avançado, eu recomendo também o próprio canal da GDC, da Games Dev Conference. A gente usa até hoje, assim, acho que eu nunca parei de usar desde que eu descobri esse canal, porque é muita gente da indústria falando sobre segredinhos e coisinhas e experiências que você vai entender um pouco melhor como que alguma coisa deu tão certo naquele jogo específico que você conhece, ou errado, é muito valioso também quando você vê alguma coisa que deu errado, para você não fazer igual, né? E se vocês estão buscando mais aí, sim, na parte de livro ou não, eu gosto muito do Regras do Jogo, o Rule of Play. Eu acho que ele é um ótimo livro para se começar. Ele é um livro que em português ele saiu em 5 volumes, então ele não é pesado de comprar nem de ler, né? Vocês não vão desembolsar aí R$ 300 para comprar um livro de uma vez, R$ 500 às vezes. Livros técnicos são muito caros. Esse é um livro que vocês conseguem encontrar com facilidade e ele é bastante barato também para começar. Eu acho que de coisas didáticas são essas a que eu mais sigo. E se vocês quiserem também uma última recomendação, tem o Pirate Software na Twitch. Ah, legal. Ele era um rapaz que trabalhava na Blizzard, passou para a Amazon Game Studios, agora ele trabalha como indie. Tá fazendo um jogo muito legal também, que é Heartbound. E a Twitch dele não só fala sobre design, ele joga, ele faz design enquanto conversa com as pessoas também, mas ele fala muito sobre ética e sobre notícias da nossa indústria. Então, essas duas coisas são muito legais de ver o que ele está falando. Lógico que como um todo crítico, né? Tomem as opiniões dele com um pouquinho de grão de sal aí, como diria. Mas eu acho que ele é um cara experiente, com uma boa dinâmica com as pessoas que estão perto. Então, seguir ele na Twitch, até ver alguns vídeos do TikTok dele, se vocês passam no TikTok ou do YouTube, do YouTube Shorts, principalmente, que ele tem bastante coisa. Acho que vale bastante a pena. Que massa, que massa. Eu já tinha recomendado o Pirate Software, eu acho esse cara bem bacana mesmo. Ele é muito bom. Muito, muito E o nome legal. dele é Thor. Porra, que da hora, sabe? É verdade. Muito bom. Lica, sua vez. Lembra de alguma coisa? Não precisa ser necessariamente didática, mas alguma outra coisa que te inspira online, que você vê os próprios canais do YouTube ou algo do tipo. Ah, então, tem alguns que os meninos já citaram aqui, que eu também acompanho e sempre traz conteúdo muito bom. Mas falando em toolkit, tem o GMTK, que é o Game Makers Toolkit, que eu gosto pra caramba. Assim, acompanho desde o início os conteúdos desse cara que tem uma inspiração muito grande. Ele começou ali querendo, como é que eu faço meu próprio videogame, meu próprio jogo, meu próprio videogame, né? E aí ele foi estudando junto com a gente, né? Ele foi desenvolvendo e aí contando pra gente tudo que ele foi é,
aprendendo, então, desde economia, Unity, enfim, muita coisa. Então foi legal ir acompanhando para ir evoluindo junto com ele. Os vídeos são muito maravilhosos, são em inglês, mas enfim, acho que tem uma legenda lá também que dá para acompanhar. E para quem quer treinar inglês também é maravilhoso, um conteúdo muito gostoso, principalmente os vídeos de economia, que são os que eu mais amo. Mas pode ser que ninguém curta, né? Tipo, sai fora ali. Caraca, né? Eu amo, assim, são os mais legais. Ele fala das coisas enfim, saídas nos jogos, né? Porque a economia tá furada em algum ponto e os players descobrem. Então você fala, cara, é verdade, né? Consigo ficar rico matando uma mesma vaca várias vezes ali, quebrando a economia do jogo. Então ele traz essas coisas práticas mesmo, e eu gosto muito. Bom, acho que para quem está começando, os guris já falaram algumas coisas. Para quem está começando muito, ali tem uma sequência de livros ali que eu me lembro de ter lido, da Kate Salem e Eric Zimmerman, que são as regras do jogo, né? Fundamentos do design de jogos. Ele é bem basicão, mas ele tem uma série de livros ali para você ir mergulhando, enfim, também na área. Provavelmente você vai ver ali na faculdade ou coisa assim. Muito bom, muito obrigado. Pietro, quer deixar alguma recomendaçãozinha? Cara, eu vou fugir de recomendação de jogo, ou da indústria de jogos. É, e eu vou falar três coisas que eu gosto muito de ver ou quatro, na verdade, no YouTube. É, uma delas é um canal que já terminou, mas o host continua fazendo, que é o Because Science. E hoje o Phil, ele tem o Kyle Hill, né? Ele tem o seu próprio canal. É um cara que ele explica a ciência de muitas coisas e às vezes ele explica a ciência de alguns jogos. Ele, tipo, cara, como seria o Fatality do Mortal Kombat? Meio que Mythbusters, sabe? Sim, Só sim. que nesse cenário. E por que eu gosto disso, né? Porque eu acho legal ver isso? Porque é entender como as coisas funcionam. Para mim, o entender como as coisas funcionam é sempre uma parte essencial do, do processo de design. E às vezes a gente só pensa nas ideias legais, em como chegar no. Cara, eu me inspiro num cara que fez sei lá, fez o Crono e quero ser que nem ele. Tá, legal, mas como ele chegou a fazer o Crono é o que me importa, assim. Então, eu gosto muito de entender o processo por trás das coisas. E por causa disso, eu gosto muito assistir o canal do Iberê Tenório, o Manual do Mundo, Sim, muito legal. que é um canal incrível. Assim, ele é muito mais voltado para criança, mas é um conteúdo que eu acho sensacional. E ele explica como as coisas funcionam, ilusão de ótica, e me ajuda a pensar de formas diferentes de como, quando eu estou produzindo design, assim. E nesse cenário, outra coisa que me ajuda a pensar é mágica. Eu gosto muito de ver, e aí não tem um canal específico, eu gosto muito de ver, tem o Magic for Humanity, eu me esqueço o nome desse mágico, ele é um mágico que ele tá sempre na Netflix, mas eu entender como a mágica funciona, ela me ajuda a entender como atrair a atenção das pessoas, usar a emoção das pessoas durante o processo do seu jogo. Então, apesar de ser um conteúdo diferente, ele fala muito sobre produção de jogos. E a última coisa eu gosto de ver canal de viagem. Tem dois canais que eu estou assistindo muito recentemente. Um é o Vibe de Dois, que são um Ah, casal que eu estão sei. viajando de Kombi pela América. O Vibe de Dois, ele é rico fazendo cosplay de pobre, né? Porque são duas pessoas com um certo dinheiro viajando pela América numa Kombi, assim. Mas eu gosto de ver a cultura que eles enxergam, assim. A cultura da América, principalmente, que é uma coisa que a gente vê pouquíssimo. Cara, vocês sabiam que tem 21 idiomas maias? Eu nem sabia que ainda tem idioma maia que se falava até hoje. Rapaz, É,
É o Manual do Mundo, né? Que é exatamente o segundo canal, que é um canal que explora o mundo por aí. Estavam em Londres recentemente, mas também estavam no Belém do Pará, e eles já exploraram a Ásia. O que eu acho legal é entender diferentes culturas. Para mim, jogo cada pessoa vai experienciar o mesmo jogo de uma forma diferente. E a gente sempre fala, né, cara, esse jogo é para um mais casual, é para uma pessoa mais competitiva. E você entender as diferentes culturas ajuda você a entender que as pessoas pensam diferentes. E eu acho isso muito legal, até para desenvolver jogo. Cara, você entender como um indiano pensa é muito diferente de como a gente pensa, no dia a dia. E isso afeta como eles vão jogar o seu jogo. Isso afeta bastante como eles vão jogar o seu jogo. Então, isso são coisas que me inspiram ali. E você, John? Boa, legal. Bom, vou falar rapidinho então dos meus. Eu tenho duas pequenas indicações que não são necessariamente didáticas, mas eu particularmente gosto de seguir. Vou tentar vou voltar um pouco na parte de videogames. Como eu falei muito, né, a parte indie toda me inspirou muito e tive um canal antigo que me inspirou muito a conhecer coisas novas e coisas diferentes, saindo um pouco dessa indústria que é a mais tradicional, a indústria AAA. É um canal de um cara que faz muito tempo que não faz conteúdo, mas ele chamava 365 indies, que é 365 dias do Uhum, ano, e durante um bom tempo ele postava um vídeo sobre um jogo indie bizarro, diferente, coisas bem pequenas, bem experimentais por dia. Então, se você procurar hoje 365 indies no YouTube, tem lá uma lista de vídeos, 365 vídeos, né? Sobre vários indies diferentes. E ele é uhum, muito legal e me ajudou muito a abrir um pouco a minha cabeça sobre o que é um videogame no uhum, final. Sair um pouco é um jogo que você é um cara que tem uma espadinha. Não, sabe? Lá tem jogos de pessoas que fizeram um jogo de um urso dirigindo um táxi. Sabe? Esse tipo de parada, sabe? Como é que é a mecânica de fazer um jogo que você é um lobisomem cor-de-rosa, sabe? E é interessante, ele vai, claro, é uma seleção dele ali de jogos muito legais, e ele apresenta de uma maneira muito bom. Kiliano Lopes era o nome dele. Faz muito tempo que não faz conteúdo online, mas ele é fera. Tem o site, mas tem o YouTube. Eu acho que é mais fácil você procurar por lá. Vai na listinha que você acha. E um conteúdo que hoje eu consumo bastante, que de certo modo está na indústria de videogames, mas é mais na parte jornalística da coisa, é o trabalho que o pessoal do Jogabilidade faz. Os meninos lá, o André Campos, o Eduardo Xuxi, o Tengu e o Rafael Kina, eles faziam um trabalho, pode-se dizer indie até, né? Independente de jornalismo sobre videogames. Então, eles estão sempre comentando sobre as novidades que estão saindo. E é a maneira que hoje eu me informo. Principalmente do que está rolando, né, na indústria, desde a indústria super AAA, né? Então estão ali falando dos super grandes anúncios, até sobre como é que está o desenvolvimento das pequenos estúdios de outros desenvolvedores. Eles comentam com uma visão muito particular e legal sobre qual é o que eles acharam das coisas. E é legal que eles não só falam de jogos, né? Eles falam da indústria. Então eles falam sobre todos os impactos da indústria, né? Os grandes lançamentos, mas sobre os desenvolvedores em si. Então tá tendo muito layoff, então ele comenta sobre os layoffs e fala quem são as pessoas e fala o impacto que isso gerou. E eles são muito característicos, né? Gostam muito de uns jogos específicos e é legal. Eles fazem uma produção muito legal. Então, se você procurar por jogabilidade.de, você vai achar nos agregadores aí, e eles têm uns podcasts muito legais que saem semanais também. Muito massa. Gente, muito massa. Agora, para finalizar, porque a gente não pode terminar esse negócio sem falar de videogame, eu queria rapidinho uma indicação para a gente finalizar de joguinho que vocês estão jogando, que vocês acharam legal, que impactou a sua carreira. Pode ser até um jogo que a gente já citou aqui, ou outro jogo que você está jogando e você acha que as pessoas que estão ouvindo gostariam de jogar. Então, vamos começar com você, Pietro. Uma indicação de joguinho. ótimo. É, Joguem xadrez. Não. Legal, pô, tá aí. Xadrez é Bom muito demais. bom. Bem Mas, balanceado. porra, cara, vamos falar do xadrez. É um jogo que é jogado até hoje e É, ninguém nunca conseguiu propor uma versão diferente de xadrez porque ele funciona, entendeu? ele é elegante. Cara, ele tem a solução ali. E é considerado, cara, tem campeonatos e campeonatos, as pessoas se importam muito com xadrez, né?
Tem séries, né? O Gambito da Rainha lá e tal. É uma coisa que tem uma marca muito grande. Cara, um jogo para uma recomendação que eu vou fazer é o Chrono Trigger. É, Massa. talvez para muita gente isso vai ser um jogo que eles, já vi, já joguei coisa melhor, sei lá, o Final Fantasy VII, o remake novo é muito melhor, é em 3D, não é 8 bits, o som é melhor, o que quer que seja, mas você tem que entender que esse jogo ele mudou muita coisa naquela época. É um jogo É, feito ele com o Akira Toriyama, para início de conversa. é o famoso, cara, se não existisse o Chrono, não existiria o Final Fantasy VII Remake que você tá Exatamente. comentando aí, né? Não tem O jeito. É Chrono ele sobre a traz. inspiração mesmo, né? Ele é a inspiração master, se fosse É, pensar em o, jogos de RPG, né? o Chrono ele tá no momento em que a Square chega pra Nintendo e fala: Cara, a gente dá pra fazer uns negócios massa aí. Você abre espaço pra gente? E aí eles liberam fazer o primeiro Final Fantasy, eles, quando estão crescendo, começam a fazer Chrono Trigger, e eles chamam o Akira, que naquela época nem queria fazer jogo, mas fez. E eu acho o Chrono Trigger um jogo incrível porque ele é uma inspiração para muito RPG hoje em dia. Você vê muitos jogos que saem falando, esse jogo ele foi inspirado no Chrono. Até hoje, as pessoas tentam fazer um sucessor do Chrono, apesar de ter É. o Chrono Cross. Não, É, o próprio jogo que ganhou o jogo indie do ano passado, que foi o Sea sim, of Stars, ele é quase que uma carta de amor ao Chrono Trigger, né? Muito ele é uma legal. carta de amor ao Chrono. E eu acho que é importante jogar esses jogos antigos, né? Jogos antigos, eu não jogo da minha época, mas esses jogos anteriores para você entender as inspirações que levaram ao que tem hoje. A entender, pô, beleza, o que é que criou o Final Fantasy XVI hoje, sabe? O que é que como é que chegou até aqui? Se você só joga os jogos que tem hoje, eu começo a te dar uma dica de volta, joga coisa muito lá de trás. Volta, mas volta mesmo. Tenta ver aqueles jogos que a galera jogava tendo CD. Joga o Carmen Sandiego, que já foi comentado aqui. Isso vai ser muito importante, assim. Então, minha dica fica o Chrono. E aí eu já Massa. pergunto para você, John, qual é a sua dica? Boa. Então eu vou seguir na sua pegada. Eu acho que pra mim o jogo que fez eu jogar videogame, eu acho que foi a primeira grande inspiração. Não foi o primeiro jogo que eu joguei, mas foi o primeiro jogo que eu joguei e eu falei, puta, isso aqui talvez seja a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. E se eu falar aqui vai parecer bobeira, mas eu acho que talvez é o melhor jogo do Super Nintendo, é o Super Mario World. Eu acho que todo Mas mundo, como inspiração, tem, a gente não citou o cara, né? Mas vamos falar do Miyamoto. Ele é a maior figura, o maior representante do que é videogame na face da Terra. E eu acho que a pedra que ele criou ali com a indústria e com o Mario é gigante. O Super Mario Bros. No Nintendo é muito grande, mas eu acho que a obra-prima do Miyamoto é o Super Mario World. E eu acho que ele é um jogo atemporal, assim como o Chrono Trigger, ele é um jogo atemporal e ele é a inspiração também para tudo que existe hoje. A indústria existe por causa desse cara, por causa desse videogame e por causa desse título. Então, Super Mario World é a minha indicação. Vai jogar o Super Mario World que é foda pra caralho. cara, eu quero comentar não só o Super Mario, mas assim, o trabalho do Miyamoto. O Miyamoto, por favor, gente, não idolatrem ele, tem muita coisa errada nessa história. É, mas o cara não tem jeito. Mas o Miyamoto, ele produziu coisas, principalmente para aquela época. Você pode olhar, por exemplo, para o Kong, né? O primeiro Kong lá. Para quem não sabe, o Donkey Kong que hoje está no jogo, ele é o Júnior. Tem um pai dele que estava muito É tempo verdade. atrás. É, mas Isso aí já é Deep Lore da Nintendo, Pietro, Deep mas Lore da Nintendo. Mas o Kong, ele traz uma experiência que é diferente para os arcades. E aí traz Uhum. aquele personagem que é o Mario, né? E o que na época o Jumpman. E ele Que traz era o Popeye. Tá aí a outra informação, que na exatamente que era o verdade Popeye, que era era para o ser o Popeye Popeye, no começo, eles não e eles tiveram não conseguiram. a IP. Eu acho muito legal isso de jogar o Super Mario. O Super Mario até hoje ele é referência não só de plataforma, não tem uma plataforma, um jogo de plataforma que não seja inspirado no Mario, não tem como.
Ele definiu controles, basicamente. Uhum. E ele é referência de tecnologia. Se- eu acho que a maioria de vocês devem ter visto como o Mario utilizava a nuvem e a grama usando o mesmo sprite. Sim, total. E isso Para foi, por exemplo, economizar memória, utilizado. né? Muito foda. Isso foi utilizado, por exemplo, num dos jogos que eu sei que é um dos jogos favoritos do John, que é o Street Fighter. Sim. Uhum. Que é o palette swap, que é basicamente pegar a mesma coisa, você muda a cor ali e é um elemento diferente, e é como eles mudavam as roupas dos personagens no Street Fighter. E até Então, hoje ele se mantém com isso e virou quase que uma. Parou de ser uma necessidade e virou quase que o estilo do sim. jogo, assim. É muito bom. E você vê que isso vem do Super Mario, né? Então, cara, o Mario é um dos melhores jogos, melhores franquias. Tem seus erros? Tem sim. Mas o Mario é incrível. Muito bom. Bom, já falamos de umas velharias aí, quero ouvir vocês. Pedro, vamos lá, vamos mudar um pouco essa pegada. Virei o Você, jovem dinâmico do grupo. por favor, pelo menos hoje, né? Ai, ai. Cara, seguinte, se eu fosse indicar algum jogo pra alguém hoje, olha, o meu jogo favorito, né? Indicar, caraca, velho, que coisa difícil. Pô, é. Não precisa ser Sério, o favorito, mas pode ser um que você gostou muito e quer que a galera jogue. que eu gostaria que as pessoas jogassem. Cara, Fallout New Vegas, eu acho que é uma coisa que me pega muito, assim, que é um jogo muito bem escrito. Uhum. E pra mim ele pega tudo que, né, a gente falou aí da Bethesda, mas pegou tudo que a Bethesda acerta em, pelo menos pra mim, no quesito construção de mapa e até mesmo a própria engine visual, e colocou toda a parte de escrita bem feita e de um RPG responsivo que a Obsidian sabe fazer, né? E pra mim, acho que esse é um jogo que, assim, é meio chovendo molhado. Todo mundo que vai falar, recomendo Fallout, sempre vai ver a galera que vai falar o New Vegas. Mas eu acho que é um jogo que sempre que alguém me pergunta, cara, eu tô querendo jogar um jogo diferente, eu sempre vou falar, você já jogou New Vegas? Sabe? Tipo, é meio que Sim, sim. uma palavra. Então acho que é o jogo que eu recomendaria, pra caso me perguntassem. Muito massa. Valeu, muito bom. Lica, você, Você sabe que eu vou puxar pra uma coisa velha, né? Não, mentira. por favor, não, vamos. Eu trouxe o Pedro para isso, para dar uma quebrada. Ó, a Mas quebrada, né? É pra tirar o pó, né? Na verdade, então eu vou exato. trazendo o pó de novo. Não, vou indicar duas aventuras que eu amei e quando remasterizaram eu fui lá, comprei de novo só pra jogar de novo, que é o Full Throttle e o Day of the Tentacle, que eu Uhum. amo, assim, são experiências muito divertidas. Quer ter um tempo divertido aí, sozinho, jogando alguns jogos meio insanos, com uma narrativa muito divertida. Esses dois jogos. E o meu traço tóxico atual, aí, ó, nem tão velho assim, é o Baldur's Gate. Ah, legal, legal. Não tem como, assim, sempre que eu posso, né? Ali entre o maternar, o existir e o trabalhar, volto pra jogar Baldur's Gate mesmo. Então, recomendo aí jogarem esses três. Valeu, muito massa, legal. Muito obrigado. Gabiru, sua vez, cara, para finalizar, fechar com chave de ouro. Vamos lá. Vamos lá então, hein? Ó, para tirar um pouco a gente desse bando de veiaria aí que vocês estão falando. Não, brincadeira. Não, mas é porque esse jogo realmente ele abalou um pouco as estruturas de design dentro do meu serzinho, então falar um pouco de Balatro. Não sei Ah, aí muito massa. quem já jogou esse jogo, quem não jogou e se interessa por roguelikes ou por jogos de carta, eu recomendo muito. Essa pessoa pegou dois jogos que na minha cabeça nunca fariam sentido junto, que é poker e roguelike, e fez um jogo fantástico, um jogo extremamente criativo. Ele é uma pessoa extremamente criativa com os efeitos. A UI dele é basicamente uma máquina de telepoker. Então, por mais que seja um jogo novo, você vai se sentir um velho de 70 anos jogando no boteco, porque Parece que você esse tá é esse jogando um jogo. paciência, né? Um paciência É, 2.0. Muito legal. ele tem até esse filtro de CCTV, assim, sabe, de televisão de tubo na Exato. frente. Gente,
É difícil. Mas o que ele conseguiu fazer com esse jogo foi pegar um jogo que era meio monolítico, né? Que nem a gente falou de xadrez, que ninguém conseguiu muito que chegar no xadrez 2, né? Parece que esse cara conseguiu criar o Poker 2, no final das contas. Que é Uhum. introduzir mecânicas que possam fazer você achar o poker um pouco mais interessante, no final das contas. Então, eu recomendo muito, 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 muito mesmo. Ele é um breath of fresh air, assim, para quem tá sem o que jogar. Ele é um jogo simples, ele é um jogo barato, atualmente também. Então, vou recomendar Balatro, que é um jogaço. É isso. O indie do ano, tá? Se não Na ganhar, é minha opinião, marmelada. na minha opinião, Índio do ano também. Pelo menos É, até pra agora. mim, Sei lá, a até agora, 18 também tá vindo exatamente. aí, né? Então, É, mas é. vamos torcer pro Odd sair ano que vem, né? Sair do Ixi, beta ano que vem pra dar pro Balato. A gente tá merecendo. exatamente, tá merecendo. Vamos dividir um pouco esses prêmios aí também, né, gente? Boa. Gente, muito obrigado. Eu acho que foi um ótimo episódio para a gente ouvir um pouco das histórias da gente no final, né? Da história do desenvolvimento, do que passa na nossa cabeça, o que a gente. Meio que vocês contaram para a gente aqui um pouco do que vocês gostam, né? O que influenciou vocês nas suas vidas e no final das contas, tudo é uma inspiração para a gente. Então, muito obrigado. Tomara que esse episódio inspire outras pessoas a correrem mais atrás sobre game design, desenvolvimento de jogos e talvez no futuro a gente faça um episódio 2 com pessoas que ouviram esse episódio ou até outros desenvolvedores com novas inspirações. Muito obrigado. Eu queria deixar a palavra para vocês, se vocês quiserem divulgar alguma coisinha. Vamos por ordem. Lica, já que estamos aqui em ordem alfabética, igual no começo, quer falar alguma coisinha? Divulgar alguma coisa que você está trabalhando? O divulgável, eu falei, na verdade, mas assim, para quem for no Big lá, a gente vai estar lá. Eu vou estar lá com a Ah, que massa. trovadoria. E passa lá pra gente se ver, dá um oi. E a gente se encontra lá no Big desse ano, o Big Festival 2024. Boa, Beleza? muito massa. Gabiru, sua vez, quiser dar um spoiler do jogo aí que você não deu no começo, pode dar agora. Mas se não, fica aí aberto aí, pode falar. O pior é que atualmente eu tô no tipo de protótipo, né? Então, nem se eu desse spoiler, vocês provavelmente iam ver o jogo a sair e vamos ver. A gente tá testando algumas coisinhas juntas aí. Mas tem bastante coisa vindo legal da empresa. Atualmente, eu não estou com nada lançado, né, para fazer um jabá aqui. Mas eu estarei na Gamescom. Então, se você estiver lá, me procura. A gente bate um papo, por que não? É razoavelmente fácil me encontrar. Se for o caso também, fale comigo pelo Twitter, a gente combina pra gente bater um papo. E aguardem que, quem sabe, não saia aí um novo podcast do meu lado. Talvez seja interessante. Vamos ver o que acontece. Porra, legal, boa, Vou vamos deixar um vem nessa. aí. Deixar um vem aí. Gostei, gostei. Boa, maravilha. Pedrão, sua vez, cara. Alguma coisa? Fala da Hug aí pra gente, se quiser falar de Opa, outras vou, coisas. vou trazer aqui a Hug, né? Para quem não conhece, Hub dos Universitários de Jogos de São Paulo. Tá aí uma organização para você que é universitário, tá aí escutando o GD de bolsa, tá aí querendo, se perguntando, cara, o que que eu faço? Eu quero fazer uma game jam, eu quero encontrar outros universitários, quero, quem sabe, ter aí um workshop de motion capture gratuito. Temos aí a Porra! Hug para ajudar você, né? A gente tá vindo aí para fazer essas ativações e ações para reunir os 350 universitários de jogos aí da cidade de São Paulo e fazer aí uma movimentação para a gente se ajudar, né? Trazer visibilidade, oportunidade e conexão entre essa galera toda. E acho que o principal, organização, né? Todo mundo tá bem organizado e unido. E se eu fosse recomendar uma segunda coisa para você acompanhar, o Instagram da Woodwork Game Studio, inclusive agora a gente acabou de lançar aí a primeira imagem oficial, né? Primeira imagem de gameplay oficial do projeto que eu estou coordenando, que é o Feras, e o Mistério da Ilha do Futuro, o Immersive Sim de Tatu Bola. Então você aí vai poder jogar um Tatu Bola. Então quem quiser Pô, segue aí já as redes. Então, vendeu. segue aí Já as vendeu, né? Cara, exatamente, a gente pensou, cara, na verdade. Que pitch! Depois eu falo, mas, cara, é muito louca a história desse jogo. Mas, cara, segue lá, a gente tá postando vídeos quase que diariamente, assim, vídeos, conteúdos não só do jogo, mas de vários jogos da empresa que a gente tá lá desenvolvendo. E por último, né, caso esteja aí na Gamescom ou nos rolês aí de devs da vida, ou nas redes, me chama aí pra gente trocar um papo. Eu tô sempre aberto, eu gosto de papel, eu sou meio inquieto, eu gosto de falar aí com os outros. É isso. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo por terem Tamo convidado. junto.
Tamo junto, tamo junto. Obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, foi um papo muito legal. E como sempre, muito obrigado, Pietro Amaral. Você aí também. Valeu, valeu todo mundo. Como sempre, eu acho que foi um papo inspirador. É, mas foi muito bom ter vocês aqui. E foi um papo mais leve, diferente, não foi técnico, mas a nossa intenção foi exatamente mostrar para todo mundo que inspirações vêm de todo lugar, né? Vem do começo, influenciam a sua carreira e quem influencia não é só aquele cara grande, é aquelas pessoas que estão no dia a dia. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que participou. E John, se eu Oi. quiser me inspirar com novos conteúdos do GD de Bolso, onde é que eu vou? Bom, legal. Se você quiser ouvir os outros episódios do GD de Bolso para ter mais inspiração para começar o seu projeto ou procurar mais para trabalhar dentro dessa indústria, é só você procurar a gente por Game Design de Bolso nos seus agregadores de podcast, então o Apple Podcast, o Spotify, o Google Podcast, por aí vai. E lá vai ter esse e outros dos episódios que a gente já lançou. Tem episódio pra caramba, mais de 60 episódios para você ouvir com diversos desenvolvedores do Brasil e de fora, falando sobre desenvolvimento de jogos para você aprender. E claro, se você quiser ficar sabendo das notícias fresquinhas que saem do GD de Bolso, além de alguns vidinhos que a gente está lançando também, é só você seguir a gente nas redes sociais, @GD de Bolso, no Instagram, no Twitter e também no TikTok agora. E é isso. Valeu, gente. Muito obrigado a todos que participou, todo mundo que ouviu até aqui. Um beijão no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.